O episódio começa com os piratas Roger tomando todas. O Rei Lee pergunta o que o Oden achou da última ilha. Ele responde que achou incrível demais. O Roger se aproxima deles. O Rei das Trevas pergunta se ele lembra o que disse quando eles se conheceram. O Oden sabe que isso ele precisa ouvir. O Roger responde: vamos virar o mundo de cabeça para baixo. O Rei Lee oferece a bebida ao seu capitão, que aceita, toma um gole e pergunta se a promessa está cumprida. Seu imediato também bebe e responde que sim, e pela expressão dele fica nítido como ele admirava o seu capitão. O perigoso parece que melhorou da gripe. O Shanks chega avisando ele que o capitão retornou. Todos desembarcam e o Roger diz algo para o Shanks. Ele não segurou as lágrimas chorando muito. O Ruivo admirava muito Roger. O nascimento do Rei dos Piratas causou uma enorme onda em todo o mundo. A marinha aumentou sua presença militar para manter a ordem, riqueza, fama e poder. Houve um homem que conseguiu tudo isso. O Rei dos Piratas Gold Roger. Ele gostou de ser chamado de Rei dos Piratas. O Rei das Trevas fala que agora entendeu o motivo do governo mundial querer esconder o nome dele desse jeito. O Oden diz que as pessoas agora chamam tudo que o Roger conquistou de tesouro One Piece. Os piratas começaram a procurar pelo Rei dos Piratas. O Garp também se mobilizou procurando a fera. Até o Chique, o Leão Dourado, apareceu na parada. O Roger fala que apesar da sua inevitável morte parece um milagre ele ter chegado tão longe. Com um sorriso sincero ele agradece seus companheiros. O Gabon pergunta que história é essa. E claro que os outros também ficaram com vergonha. Muito bom. O Roger diz que então vai falar de uma vez. Todos dizem que estão preparados. A partir de hoje os piratas do Roger não existem mais. Escutar isso foi como uma tortura, uma lembrança da viagem à Ilha dos Homens-Peixes. Os reis dos mares conversam que o rei nascerá em breve num mar distante. No dia que os monarcas se encontrarem até as baleias ficarão felizes. Em 10 anos eles nascerão e em 15 anos finalmente estarão crescidos. Ele se lembra de quando perguntou a Shirley quando a princesa sereia irá nascer, e ela respondeu em 10 anos. O Roger fala que aquelas vozes estavam dizendo a verdade. Eventualmente alguém vai superar eles. O Rei Lee pergunta quem será que vai encontrar o One Piece. O Roger acha que vai ser seu filho. O Rei das Trevas fala que ele nem tem. O Roger diz que ainda dá tempo de descarregar o pente. Agora eles vão tomar todas e ir para algum lugar que não é território da marinha. O Roger vai desembarcar primeiro. Ele brinda com o Oden e pede que o pessoal leve ele para casa depois. Eles concordam, claro. O Roger fala pro Oden que está pensando em encontrar o Barba Branca antes de morrer, e pergunta se ele quer que o Izo volte para o ano também. O Oden responde que não, o Izo se deu bem com a tripulação, e pede para falar que ele cuide do branquinho. Após algumas palavras do Rei das Trevas, o membro mais antigo, o Roger deixou o navio. O Crocus fez ele levar um monte de remédio, sua doença chegava à fase terminal, mas foi uma despedida de homens e nenhuma lágrima foi derramada. Afinal, o bando do Rei dos Piratas não derrama lágrimas. Ao redor de Wano eles ainda ficam impressionados ao ver vários navios naufragados. O Oden fala que se não conseguir navegar nas correntezas, o navio será destruído antes de chegar em Wano. O país esteve fechado esse tempo todo, mas agora eles devem abrir para o mundo antes que Joy Boy venha algum dia. O Oden se despede do Rei Lee e agradece por tudo. O Shanks chama pelo Oden. Ele se vira e se despede de todos. O Oden diz que não estava à beira da morte, e por isso eles se despediram com um sorriso no rosto, e finalmente ele se reencontrou com sua família. Ele estava morrendo de saudade deles. Ele brinca com a Hiyori, e percebe algo diferente em Wano, mas o Momonosuke chama ele de pai. O Oden pega ele no colo ficando impressionado quanto seu filho cresceu. O Kinemon se aproxima dando boas-vindas ao peso morto. O Oden pergunta onde está a educação. Todos os cidadãos de Kuri dão boas-vindas ao Oden. Ele ficou sem entender e pergunta por que é tão famoso. O Kinemon fala que isso foi graças à esposa dele. O Kanjuro conta que depois que a Toki se recuperou foi todos os dias para a cidade ajudar os moradores. Ela continuou falando coisas boas do Oden e todos começaram a gostar dele. Ele agradece por tudo, mas a Toki fofa fala que fez isso porque ama ele. O coitado do Raizo também quer ser amado. O Oden pergunta o que houve com o Denjiro e o Ashura. O Neko fala que o Ashura se tornou chefe dos Yakuza e dos bandidos de Kuri, mantendo ele sob controle, e o Denjiro está viajando pelo país para supervisionar as transações de empréstimos. O Oden fala que essa conversa de bandidos e empréstimo faz parecer que o país está em apuros. O Kinemon diz que sim, e esse é outro motivo que todos estão felizes com o retorno do Oden. Ele explica o que aconteceu com o país depois que o samurai partiu. Kuri subitamente ficou sem senhor feudal, mas eles conseguiram manter a ordem com a ajuda dos moradores. O Oden pergunta como está o Sukiyaki. O Kim fica temeroso em dizer, mas o Oden fala que entendeu. Ele se lembra que seu pai estava doente, mas pelo menos gostaria de estar aqui quando ele faleceu. O Kim fala que o problema agora é o sucessor.
o Sukiyaki recomendou que Orochi servisse como regente. O Oden se lembra dele pedindo dinheiro emprestado e nunca pagando. Ele ficou confuso ouvindo a história. O Orochi foi considerado como um irmão para o Oden, mas ele ficou mais abalado ainda ao saber a linhagem do Orochi. Ele é descendente do infame clã Kuruzumi que causou aquele terrível incidente no passado, e esse mesmo Kuruzumi Orochi agora é o Shogun no lugar do Oden. O Kim fala que ele deve ter visto no caminho. Agora existem fábrica de armas em todas as regiões, e com o poder de Shogun os homens de cada região são forçados a trabalhar por uma miséria. O Oden pergunta por que estão obedecendo alguém como Orochi. O Raizo fala que é porque ele tem o apoio de um pirata chamado Kaido, que é monstruosamente forte. O Kim diz que eles tentaram atacar Orochi, mas a Toki pede que ele não conte, mas o Oden manda ele falar. O Raizo tira o Momonosuke e a Hiyori do local. O Kinemon conta que há 6 meses atrás, um homem se recusou a trabalhar na fábrica de armas. Como punição ele e toda a sua família foram executados. Tomados pela fúria os bainhas pegaram suas katana e invadiram a fortaleza do Orochi. Aokiku fala que o repelente de mulher estava um passo à frente. Ele enviou alguns capangas enquanto eles estavam fora. O objetivo era aniquilar o clã Kozuki. O alvo era o sucessor Momonosuke. Aqui o sangue do Oden ferveu. O Kim fala que o Kapp e o Inuarashi conseguiram segurar os invasores, mas durante o ataque inicial a Toki foi atingida protegendo Momonosuke. O Oden se aproxima e pede para ela mostrar, e quando ele vê a cicatriz na perna dela, ele abraça ela e agradece por proteger o Momonosuke. A Toki fala que se ele perder a cabeça por algo tão pequeno assim eles vão revidar, mas ele não achou que foi pouca coisa não. O Oden diz que a Toki nunca deve ter ouvido as histórias dele de antigamente. O Kinemon conta que o Oden era conhecido por beber e brigar desde criança e sempre acabava preso. Ele era um monstro temido em toda a capital das flores. O Oden pega suas espadas e fala que agora sabe o que Orochi está fazendo. Ele pede que os bainhas protejam sua família, que agora ele vai proporcionar o entretenimento.